Entre a luz da manhã e os vestígios deixados pela tempestade, será que Tutien e Jack conseguirão revelar o mistério sobre a força da compaixão humana e despertar uma nova fé no episódio 19? 7 dias após a passagem do tufão Yagi, o céu finalmente voltou a ficar azul sobre as montanhas. A luz do sol iluminava as encostas, atravessando as folhas ainda cobertas de gotas de chuva e revelando claramente as marcas que a tempestade deixara para trás. Em todas as aldeias, os moradores começavam a reconstruir suas vidas. Dentro desse ritmo silencioso de recomeço, a pequena fazenda onde Tutien vivia também começava a renascer. Comparado a muitas áreas severamente atingidas, o sítio havia sofrido menos danos. A água havia passado por ali, levando areia e lixo, mas não deixara a camada de lama espessa que cobria o centro do vilarejo. Tutien estava em pé na varanda, olhando para os pés de banana tombados, algumas mudas quebradas pela metade. Ela respirou fundo, depois se pôs imediatamente a trabalhar. Todos os dias, dedicava-se a limpar cada canto, juntar as folhas rasgadas, reerguer as plantas ainda vivas, tirar a areia dos caminhos e do pátio. Jack chegou cedo trazendo ferramentas, viu Tutien torcendo os cobertores molhados atrás da casa e rapidamente correu para ajudá-la. Cuidado, assim encharcado está muito pesado. Ela o olhou e assentiu em silêncio. Depois voltou para o fogão onde já acendia o fogo para esquentar água. Em seguida começaram juntos a organizar o galpão de ferramentas e a reconstruir a cerca de bambu ao longo do riacho, que havia sido deslocada pela correnteza. Apontando para a margem de pedras, Jack comentou: "Acho melhor reforçarmos a contenção. Vou pedir para os operários trazerem pedras maiores e a betoneira. Se não fizermos isso, no próximo temporal a água vai invadir de novo." Sentada no batente da porta, Tutien limpou o suor da testa e respondeu: "Você já pensou em tudo?" Ele deu um leve sorriso. "Se eu não pensar, quem vai? Você está sozinha aqui, deixar desse jeito não é seguro." Quando a tarde caiu e o sol amornou, os dois se sentaram na beira do riacho. Diante deles a água cristalina corria lentamente. A brisa era fresca, trazendo o aroma familiar da floresta. Apesar de terem perdido algumas ferramentas e utensílios, Tutien não estava abatida. Murmurou, mais para si mesma: "Perder pouco ainda é sorte. Tem gente que perdeu tudo." Jack permaneceu em silêncio. Depois de um momento, abriu uma garrafa de água e ofereceu metade a ela. Tutien aceitou e sorriu suavemente. Naquele cenário tranquilo, nenhuma palavra era necessária. Depois da tempestade, o mais valioso não era o que ainda restava. Era o espírito de reerguer-se juntos, reconstruindo cada palha do telhado, cada canto da cozinha. E naquela primeira tarde, serena após dias de tempestade, entre o canto dos pássaros da floresta e a luz dourada do fim do dia, havia dois corações reconstruindo uma vida, com as mãos, com paciência e com um sentimento que ainda não tinha nome, mas que já preenchia o silêncio com calor. O sol subia alto, e o vento começava a secar os cobertores pendurados em um varal de bambu que Jack havia improvisado logo ao amanhecer. Ele permanecia ao lado da estrutura, segurando o fio para que não cedesse com o peso dos tecidos molhados. Tutien saiu da cozinha carregando uma tigela de mingau quente recém-preparado. O cheiro suave de cebola dourada pairava no ar, e o estômago de Jack roncava baixinho com o aroma. "Você não comeu nada desde ontem, foi?" Ela perguntou com voz mais preocupada do que repreensiva. Jack coçou a cabeça e sorriu de leve. "Ia comer, mas acabei saindo com pressa." Ela colocou a tigela sobre a mesa de bambu e disse firme: "Come logo, depois vai aonde quiser. Se não comer, eu fico brava." Antes que pudesse pegar a tigela, o telefone de Jack tocou. Ele atendeu, assentindo várias vezes antes de responder em voz baixa: "Certo, estou indo agora." Ao desligar, olhou para Tutien com expressão de pesar. "O grupo de ajuda do centro vai transportar as doações. Se eu me atrasar, não conseguimos entregar tudo antes do fim da tarde. A gente deixa o mingau para depois, tá?" Tuti ficou em silêncio por alguns segundos, depois voltou para a cozinha. Voltou com uma pequena caixa de leite e entregou a ele. "Se não vai comer, pelo menos bebe isso. Se passar mal de fome no caminho, quem vai cuidar de você?" Jack pegou o leite sem palavras, apenas lhe lançou um olhar de gratidão antes de virar-se para partir sua caminhonete. Se misturou à corrente de veículos de todo tipo, caminhões, motos, até tratores vindos de várias regiões. Grupos voluntários do norte, centro e sul do país se encontravam no ponto de distribuição. Cada um assumia uma tarefa: carregar água, empilhar pacotes de macarrão, organizar os estoques. Jack se integrou ao grupo com agilidade, como se já estivesse com eles há semanas. O caminho até as aldeias ainda era crítico. Trechos deslizavam e muitos pontos eram intransitáveis de carro.
Os suprimentos foram divididos em cargas menores e transportados em motos. Havia ladeiras escorregadias onde era preciso empurrar, e áreas alagadas onde alguém tinha que ir à frente, testando a profundidade da lama. Jack arregaçou as calças e atravessou um córrego carregando 2 caixas de macarrão, os pés cobertos de barro, mas sem parar um segundo. Num dos pontos de entrega, os moradores já estavam em fila. Alguns vestiam roupas rasgadas, pés descalços cobertos de lama. Crianças se encolhiam ao lado das mães, agarrando sacos de leite com força. Uma senhora idosa, ao receber um pacote de Banstin, tinha os olhos marejados. Nessa idade, ainda tem quem se preocupe com a gente assim. Jack ficou parado no pátio, o suor encharcando a camisa. Olhou ao redor e soltou um suspiro suave. Não havia mais o som de motores ou o ruído das obras. Só se ouvia as pessoas chamando umas às outras. O riso das crianças e o brilho no olhar de quem acabava de receber algo tão simples, mas tão necessário. À tarde, o sol dourado se espalhava suavemente pelas encostas das montanhas, ainda marcadas pela lama fresca. Ao pé da colina, onde antes era uma área fortemente alagada, agora funcionava um centro de apoio emergencial para os moradores locais. Jack, junto com voluntários, policiais da comuna, milicianos, jovens da vila e grupos de caridade vindos de diferentes regiões, trabalhavam sem parar desde o amanhecer. Ninguém se distinguia por função ou origem. Todos se moviam no mesmo compasso, apressados, dedicados, silenciosos. O caminho para dentro da aldeia continuava lamacento. As doações eram divididas em pequenas cargas e passadas de mão em mão, vencendo cada metro de terreno escorregadio. Em trechos onde veículos não conseguiam avançar, o transporte era feito nos ombros. Um jovem médico interrompeu a caminhada para carregar um senhor com dores na perna, enquanto uma criança franzina lutava para carregar uma sacola de macarrão instantâneo. Jack viu a cena, sentiu o coração apertar. Aproximou-se e pegou a sacola das mãos do menino, dizendo com um sorriso caloroso: "Obrigado, campeão. Você foi incrível." Quanto mais fundo entrava nas zonas afetadas, mais Jack percebia a força silenciosa da solidariedade. Pessoas que nunca haviam se visto confiavam umas nas outras para passar baldes d'água, remédios, suprimentos. Alguém atravessava um riacho escorregadio e ainda voltava para estender a mão ao próximo. Um idoso, calçando sandálias gastas, dividia com as crianças um biscoito de sua própria ração emergencial. Ninguém esperava algo em troca. Todos estavam ali, compensando as perdas uns dos outros da única forma possível, sendo humanos. Jack seguiu ajudando um grupo de jovens a limpar a passagem entupida de um córrego. Quando um dos garotos escorregou, ele conseguiu segurar a tempo e logo disse com calma: "Está tudo bem, só vá mais devagar." O menino, com os olhos úmidos, forçou um sorriso e assentiu. Jack deu-lhe um tapinha no ombro. Depois foi buscar mais cordas para prender nos postes como apoio contra escorregões. À medida que o ponto de distribuição de suprimentos ficava mais movimentado, os moradores se mantinham em fila com ordem. Cada um recebia sua parte e, mesmo assim, muitos permaneciam por perto para ajudar quem vinha depois. Uma jovem com um recém-nascido nos braços foi imediatamente colocada na frente por várias pessoas. Jack observava à distância, o olhar atento tentando guardar cada gesto. Sob a luz suave do entardecer, ele compreendeu que a beleza mais autêntica do pós-tempestade não estava nas caixas empilhadas de doações, mas na maneira como as pessoas se tratavam, com olhos sinceros, mãos estendidas e corações que não calculavam. Em meio à perda, ninguém foi deixado para trás. Porque no fim, a compaixão é a única coisa que a água não consegue levar embora. Na manhã seguinte, assim que Jack retornou à cidade depois de um dia inteiro dedicado ao trabalho voluntário, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Wong: "Estou esperando você no Café Minhan. Quero conversar em particular." Mesmo cansado, Jack decidiu ir. Ele não queria que ninguém o entendesse mal, e menos ainda deixar pendente algo que no fundo merecia uma resposta clara, mesmo que fosse uma recusa. O Café Minhan ficava em uma rua tranquila, decorado com flores frescas, bolos delicados e 2 taças de suco de laranja já sobre a mesa. O Ron usava um vestido preto simples, os cabelos soltos, e sorriu radiante ao vê-lo entrar. Sobre a mesa havia um bolo em formato de coração, com letras caprichadas: Hyun Jack. Ela puxou a cadeira e o convidou a sentar, entregando um buquê de flores roxas preparado com carinho. Jack aceitou, agradeceu com um aceno de cabeça. Sabia o que aquilo significava. Depois de alguns segundos de silêncio, Won finalmente falou: "Sei que estou sendo um pouco ousada, mas preciso dizer,
Desde a primeira vez que te vi, senti algo especial. Só queria saber, se você não tem ninguém, será que poderia me dar uma chance? Jack a olhou nos olhos com serenidade e firmeza. Agradeço a sua sinceridade. Eu respeito isso de verdade. Mas, neste momento, estou focado no trabalho e, para ser honesto, não estou aberto a um relacionamento. Won forçou um sorriso, mas seus olhos ficaram levemente opacos. Então, já existe alguém no seu coração? Jack não respondeu, mas também não negou. Levantou-se com delicadeza, colocou o buquê de volta sobre a mesa e tirou a carteira. Pagou pelos doces e pelas bebidas 2 milhões de dongs, sem pedir desconto. Antes de sair, inclinou a cabeça. Desculpe por fazê-la esperar. Desejo que você seja feliz e encontre alguém que realmente a mereça. Won ficou olhando enquanto ele se afastava, sentindo o vazio da esperança não correspondida. Mordeu levemente os lábios e, com o celular nas mãos, escreveu para o irmão mais novo. Siga ela para mim. Quero saber quem é essa garota que está na fazenda. Mais tarde, Jack voltou para casa visitar a mãe, que o aguardava havia dias. Assim que soube que o filho havia chegado, ela preparou uma chaleira de água quente e foi ao encontro dele na varanda, dizendo com leve repreensão enquanto servia. Nem para avisar a mãe uma palavra durante a tempestade. Jack sorriu gentilmente. Estava atolado de coisa, a senhora ficou preocupada. A mãe respondeu que sim, mas em seguida mudou de assunto e contou que alguns amigos haviam sugerido suas filhas como pretendentes para Jack, todas bem de vida, educadas. Ele recusou. Disse com calma que já havia alguém especial, Tu Tien. A mãe ficou surpresa, mas não desaprovou. Perguntou mais sobre ela, ouviu em silêncio e então sorriu. Só quero que você viva de acordo com seu coração. Ela já passou por um divórcio, o que só significa que agora precisa mais ainda de alguém que caminhe ao lado. Se você gosta dela, ajude-a a se reerguer com firmeza. Jack assentiu, sentindo o peso no peito aliviar. Para ele, o apoio da mãe era o primeiro passo. O impulso necessário para finalmente seguir em direção ao que ele mais acreditava. Estar ao lado de alguém que, assim como ele, também estava começando tudo de novo a partir do zero. Naquela tarde, Jack levou a mãe para visitar a fazenda, o lugar onde Tu Tien estava morando e se recuperando depois da tempestade. A estrada era sinuosa, o sol finalmente aparecia após vários dias de chuva, deixando as montanhas dos dois lados cobertas por um verde suave e refrescante. A mãe de Jack, sentada no banco do carona, de vez em quando olhava pela janela, como se procurasse reencontrar uma parte distante da memória. Tu Tien estava acendendo o fogão a lenha quando ouviu o som de um carro parando na frente do quintal. Saiu com as mãos ainda sujas de fuligem, nem teve tempo de arrumar o cabelo antes de ver Jack se aproximando com a mãe. A mãe de Jack sorriu gentilmente e disse: Você tem se esforçado tanto, tem se sentido bem esses dias. Tu Tien fez uma reverência educada e os convidou para entrarem. Sob o alpendre viu uma mesinha de bambu, onde os três se sentaram, rodeados pela brisa fresca das montanhas e da floresta. Jack arregaçou as mangas para ajudar Tu Tien a preparar os legumes e limpar o peixe. Sua mãe ficou ocupada organizando os temperos. Tu Tien ficou surpresa ao ver como ela era ágil e habilidosa com tudo. O almoço daquele dia foi simples, mas acolhedor. Peixe ensopado, carne de porco frita, mamão verde cozido e uma sopa de ervas colhidas no quintal. A fumaça do fogão a lenha subia perfumando todo o pátio. A mãe de Jack balançou a cabeça aprovada. É esse tipo de comida que dá gosto. Na cidade nunca conseguimos uma refeição com esse sabor de lar. Durante a refeição, ela cochichou com Jack. Estava pensando em comprar uns peixes para colocar no açude e também um fogão a gás para facilitar, mas Tu Tien apenas sorriu e balançou a cabeça. Já me acostumei com o fogão a lenha, ver a lenha queimando, ouvir a panela cantar, me dá uma sensação de aconchego. A senhora olhou para ela com ternura, depois tirou alguns doces e bolos da bolsa e pediu para ela levar de presente para os vizinhos mais velhos. No fim da tarde, Jack levou o carro para preparar a volta. Tu Tien ficou no portão, segurando um cacho de bananas maduras já prontas para entregar. A mãe de Jack se virou e disse com carinho: Se precisar de qualquer coisa, é só avisar. O que estiver faltando aqui, mando trazer. Tu Tien assentiu com um leve gesto de cabeça, sem conseguir dizer nada. No caminho de volta, a mãe de Jack ficou em silêncio por um tempo, e então comentou baixinho: Essa moça é doce, trabalhadora, fico tranquila em ver você com alguém assim. Jack olhou para a mãe com um leve sorriso no canto dos lábios. Para ele, o encontro de hoje não foi apenas uma apresentação. Foi uma aceitação silenciosa, mas cheia de confiança, vinda da pessoa mais importante da sua vida.
E sob a luz suave do entardecer, cercado pela paz simples da fazenda, Jack sentiu com mais clareza do que nunca. Era ali que queria estar, e era com ela que queria caminhar. Cung của một người phụ nữ bị phản bội, vô chẳng mang gì ngoài bộ quần áo cũ kỹ, trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng gìn giữ suốt năm qua, giờ đây chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm trong nước mắt. Nỗi đau khôn nguôi bị người chồng mà cô từng yêu đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn.